Irmãos, graça e paz. Meus irmãos, para nossas considerações, nessa noite eu quero convidar você que abra a palavra de Deus em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Meus irmãos, a palavra de Deus, nesse texto, Atos foi escrito pelo evangelista Lucas, ele que também escreveu o Evangelho, dando continuidade. Ele entra no livro de Atos, falando a respeito dos Atos dos Apóstolos. E aqui no capítulo de número 9, ele relata a conversão de Saulo, aquele que posteriormente será conhecido como Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. E enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele perguntou: Senhor, quem és tu? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-se e entra na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Amém. Pai amado, diante da Tua palavra, nós estamos desse texto inspirado pelo Senhor e que tantas lições tem, ó Deus, para nós. Sabemos que vivemos tantos anos após estes escritos, mas o quanto o mesmo é relevante para os nossos dias, para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Pedimos-te, ó Pai, que nesta hora nos ajude na exposição da palavra, na compreensão da Tua palavra, que os nossos olhos sejam abertos, o nosso coração esteja aberto também, para que possamos, ó Deus, escutar a Tua voz, guardar a Tua palavra no nosso coração. Ajuda-nos, carecemos, precisamos de Ti. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas, creio que você também não tenha, de que o nosso Deus é o Deus de milagres. Um certo comentarista, ele
em um dos seus livros, ele diz que o Deus dos cristãos é o Deus dos milagres. Mas quando nós pensamos em milagres, o que vem à nossa mente? Geralmente, quando pensamos em milagres, nós pensamos na cura de uma doença, de uma enfermidade, quem sabe incurável. Uma pessoa desenganada pelos médicos e que de repente ela recebe a cura. Que grande milagre, não é mesmo? Nós pensamos naquela pessoa que é uma deficiente visual e que de repente começa a enxergar. Que coisa maravilhosa. E quantos outros milagres nós podemos aqui destacar? E eu não tenho dúvida de que tudo isso, claro que é um milagre, mas o maior milagre que nós podemos experimentar é o milagre da conversão. É um milagre da graça de Deus que nos alcança e que nos faz sermos nova criatura. Paulo, quando escreve a epístola aos Efésios, ele vai dizer: estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas ele nos deu vida. Meus amados irmãos, todos nós que já experimentamos a graça da salvação, da conversão, já experimentamos que o nosso Deus é um Deus de milagre. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho Jesus. Estávamos perdidos, mas fomos achados. Estávamos distantes, mas Ele nos aproximou. Ele nos mostrou o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu estava nesta manhã falando ao casal que está fazendo discipulado para a profissão de fé e batismo. E eu estava levando os mesmos a entender um pouco sobre a questão do pecado. E nós lemos o texto de Gênesis, capítulo de número 3. E ali em Gênesis, capítulo de número 3, nós temos o relato da queda. E no relato da queda há algo que é extremamente importante quando Deus, Ele vem até aquele casal que pecou e que estava distante, assim agora, de Deus, e eles mesmos fugindo, se escondendo de Deus. E quando Deus chega até eles, Deus pergunta: aonde você está? Aonde você está? E essa pergunta, ela parece um pouco sem sentido, porque é Deus quem está fazendo essa pergunta. Ou seja, Deus sabia onde o homem estava. Mas a grande questão é que Adão, Eva, precisavam meditar aonde eles estavam. E Deus ainda faz uma outra pergunta. E a segunda pergunta é: quem te fez saber que vocês estavam nus? E esta também é uma pergunta muito importante. O conhecimento que eles tinham até aquele momento era um conhecimento de Deus. Mas agora Deus pergunta: quem foi que fez com que vocês entendessem que estavam nus? Isso era para a meditação deles. E a terceira pergunta: vocês comeram do fruto que eu disse para não comer? É uma pergunta também, e o Senhor sabia que eles comeram.
O fato, meus irmãos, é que a ideia que nós temos ali é uma pergunta que vai permear toda a Bíblia. E não só as histórias da Bíblia, mas até hoje. A pergunta é: onde você está? Qual é o teu conhecimento? O que você está comendo? Ainda hoje Deus está perguntando a mim e a você constantemente, todos os dias, aonde você está? Somos salvos pela graça de Deus, mas constantemente nós precisamos meditar aonde nós estamos. Qual é a voz que estamos ouvindo? E o que nós estamos nos alimentando? Meus irmãos, a conversão de Saulo de Tarso tem sido considerado um dos maiores eventos da história cristã. E Early Cars, não sei se estou falando corretamente o nome, mas é o autor de um livro muito famoso, Cristianismo através dos séculos, e ele faz a seguinte afirmação: a experiência de Paulo foi vital para a obra missionária, para o seu ensino, para os seus escritos, para a sua teologia. E nós podemos entender que ninguém melhor do que o próprio apóstolo Paulo para revelar o significado do encontro que ele teve com Jesus. Alguém pode escrever a história de uma outra pessoa, mas vai contar aquela história dentro da sua ótica. Se você fosse contar a história de um personagem, você iria colocar dentro da sua ótica, dentro daquilo que é a sua visão, daquilo que mais lhe atraiu, mais lhe falou. Mas como é importante quando você escreve a sua história, quando você narra a sua história, você vai narrar aquilo que é importante para você. E o apóstolo Paulo, durante os seus escritos, ele vai falar muito sobre ele, sobre quem ele era. Paulo era um jovem fariseu. O farisaísmo era considerado uma das maiores seitas do judaísmo do primeiro século. Ele era natural de Tarso, ele era discípulo de um dos mais famosos mestres, rabinos daquela época, Gamaliel. E o fato é que aquele jovem, muito religioso, muito apegado às coisas de Deus, aquilo que ele entendia sobre Deus, aquilo que ele pensava sobre Deus, aquilo que ele tinha recebido de ensinamento durante os anos, aquilo que ele recebeu assentado aos pés daquele grande rabino Gamaliel. Aquele homem, ele observa agora, a sua época, o crescimento de um movimento conhecido como o Caminho. Até essa época, o cristianismo não era conhecido como cristianismo, os crentes não eram conhecidos como cristãos, eles vão ser conhecidos um pouco mais adiante, lá em Antioquia. Mas aquele grupo era conhecido como o grupo do caminho. E aquele grupo estava crescendo e se tornava uma grande ameaça à fé judaica. E aquele jovem zeloso, aquele jovem que entendia estar fazendo a vontade de Deus, ele passa a perseguir
aqueles que eram do caminho. E uma perseguição aonde o objetivo é fazê-los calar, o objetivo é levá-los presos, o objetivo é até mesmo matá-los. Porém, meus irmãos, a última coisa que o apóstolo Paulo imaginava era que ele mesmo se tornaria um cristão no futuro. Que coisa tremenda! Aquele que é o perseguidor jamais passaria na sua mente e no seu coração que ele se tornaria alguém que seria também perseguido pela fé. E aquela experiência que Paulo tem no caminho de Damasco transformou radicalmente a sua vida, a ponto de Paulo tornar-se um dos maiores pregadores do Evangelho, um dos maiores propagadores da fé cristã. Aqueles que antes ele desejava destruir, ele era agora um dos mais entusiastas na pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em uma de suas epístolas, a epístola maravilhosa que ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer que a sua conversão foi como ele tivesse sido conquistado por Cristo. Conquistado por Cristo. E é isso, meus irmãos, que é a conversão. É quando nós fomos conquistados por Cristo. E isso alegra o nosso coração. Isso nos enche de alegria e de entusiasmo. Eu estava conversando com o nosso irmão, agora há pouco aqui em cima, e eu estava justamente falando desse casal, o quanto eles estão maravilhados com a palavra de Deus. O olhar, as lágrimas, as suas perguntas, as suas colocações, mostram o poder do Evangelho na vida daquele casal. E eu falava com o irmão, o quanto nos machuca por vezes, ver que com o passar do tempo, os cristãos vão perdendo isto, vão perdendo este primeiro amor, vão se acostumando com o sagrado. E eu oro, meus irmãos, eu oro, primeiramente por mim, para que eu jamais perca isso. Para que eu jamais perca de vista que eu fui conquistado por Cristo. Que eu estava em trevas, que eu estava perdido, mas Ele olhou para mim. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. O ocorrido naquela viagem para a cidade de Damasco vai resultar numa nova perspectiva para aquele homem, quanto à sua existência, quanto ao seu relacionamento com Deus, e até mesmo quanto à maneira que ele via as demais pessoas, principalmente os gentios, aqueles que não eram judeus. Nas palavras de Paulo, aquele evento ocorrido na estrada de Damasco foi um encontro pessoal dele com Jesus de Nazaré, que vai resultar em uma cegueira temporária. Por um momento, ele perde a visão, mas finalmente, aquele homem, ele vai enxergar a maravilha de Deus, a maravilha de Cristo, a maravilha daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Queridos, a morte de Jesus Cristo na cruz, ela não foi para que você tivesse uma vida boa, não foi para que você tivesse uma boa conta no banco, não foi para que você tivesse uma bela casa. A morte de Jesus Cristo na cruz não foi para que você tivesse um belo carro. A morte de Cristo na cruz foi para que você tenha vida eterna ao lado dele.
E é isso que o apóstolo Paulo ele vai destacar nos seus escritos, quando ele escreve aos Romanos. Que bela carta! Um tratado teológico dos mais belos que nós temos. A carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Gálatas, as cartas pastorais. Que maravilha! Que doutrina! Que teologia! Mas tudo isso, meus irmãos, porque aquele homem encontrou a graça de Jesus. A graça que apareceu a ele de uma forma que também foi revelada aos demais apóstolos e de uma maneira das mais brilhantes e interessantes. De fato, meus irmãos, a conversão do apóstolo Paulo continua comunicando algumas mensagens para nós. A mensagem de que se ele, Paulo, aquele que vai ele mesmo designar o principal dos pecadores, se Deus pôde alcançá-lo, há esperança. E essa então é a grande mensagem que nós encontramos na conversão de Saulo. Há esperança para o perdido, há esperança para aqueles que estão em trevas. E com o objetivo de compreender melhor esta verdade, eu quero analisar com vocês nessa noite alguns aspectos fundamentais da conversão de Saulo, que nós encontramos aqui em Atos capítulo de número 9. E ao final, meus irmãos, estabelecer uma correlação entre aquilo que ocorreu com Paulo na estrada de Damasco, com as próprias palavras do apóstolo Paulo em alguns textos que nós encontramos. Principalmente, há um texto maravilhoso quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 1, uma hora você leia isso, ali a partir do verso de número 12, ele fala para Timóteo daquilo que ocorreu na sua vida, da sua conversão, animando aquele jovem. Mas o mais importante, meus irmãos, é perceber que a conversão daquele homem, a conversão de Saulo de Tarso, pode assegurar ao meu, ao seu, ao nosso coração, que a graça de Deus transborda para conosco a despeito de quem nós somos. Meus irmãos, a primeira vez que nós vamos nos deparar com uma referência em relação a Saulo, que ainda atendia, por Saulo e que vai se tornar Paulo, é no relato do apedrejamento de Estevão. Se você voltar um pouco, no capítulo de número 7, nós encontramos, a partir do versículo 54, o seguinte: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. A primeira referência que nós temos na Bíblia a respeito de Paulo está aqui. Naquela ocasião, nós somos informados que as vestes de Estevão foram deixadas aos pés de um jovem chamado Saulo. E aqui, meus irmãos, nós temos algo importante. O porquê que as vestes de Estevão foram lançadas aos pés daquele jovem. Porque aquele jovem tinha autoridade.
quem sabe, meus irmãos, e alguns comentaristas entendem isto, no que eu também concordo, que o primeiro a atirar a pedra em Estevão foi Saulo de Tarso. E quando as vestes de Estevão são colocadas diante de Saulo, é justamente para evidenciar a posição de autoridade que ele tinha, principalmente no que diz respeito ao apedrejamento daquele homem Estevão. Meus irmãos, aquela viagem em direção a Damasco, ela seria lembrada por Paulo. Damasco era uma cidade das mais antigas, ela ainda existe. E ela é uma cidade que, se você for lá em Gênesis, já fala, ali na época de Abraão, já fala de Damasco. Então é uma das cidades mais antigas do mundo. Naquela cidade havia muitos judeus moravam. Você pode até notar no texto que nós lemos, que diz que no verso de número 1, vai dizer assim: Saulo, respirando ainda ameaças contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Havia várias sinagogas em Damasco. Havia vários judeus ali. É por isso então que Saulo, ele deixa ali Jerusalém e sai agora à caça dos cristãos judeus que estão em Damasco. Meus irmãos, uma coisa que também nos chama a atenção aqui é que nessa viagem, nessa perseguição, nessa ânsia de ir até Damasco, aquele homem vai chegar até Damasco, mas quando ele chega lá, ele já não chega mais como o caçador de cristãos. Quando ele chega em Damasco, ele já chega como um homem convertido por Deus. Quando ele vai entrar em Damasco, ele já não é mais aquele homem que estava ameaçando a igreja, mas ele já chega com seu coração transformado pela graça de Deus. O milagre da conversão já havia acontecido naquele homem. E há de se lembrar aqui também algo que é interessante, que o chamamento daquele homem à conversão, quando o Senhor Jesus se apresenta a ele dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que duas vezes? Por que duas vezes? Quando nós vamos olhar para o Antigo Testamento, todas as vezes que Deus tem um tratamento especial com alguém, Ele chama repetidamente pelo seu nome. Abraão, Abraão. Moisés, Moisés. E agora Jesus: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Meus irmãos, a melhor maneira de entender então a conversão de Paulo, como eu disse, é justamente atentando para a perspectiva que ele mesmo teve sobre o que aconteceu. O entendimento de Paulo sobre esse assunto é claramente apresentado nas suas epístolas. E especialmente quando ele escreve aos Gálatas, ele ali, e também na epístola aos Filipenses, por exemplo, na carta aos Gálatas, Paulo afirma que antes da sua conversão, ele acreditava na sua retidão, ele acreditava na sua religiosidade, ele acreditava na sua justiça própria. Paulo, meus irmãos, era um homem zeloso com as coisas de Deus. Pense nisso. Ele era uma pessoa zelosa pela sua religião. Ele queria fazer o melhor. Mas quando nós queremos fazer o melhor sem um entendimento de Deus, da vontade de Deus, nós podemos estar justamente fazendo ao contrário daquilo que Deus quer.
Isso é um risco que você, que nós corremos. Eu não digo no que diz respeito à nossa salvação, mas muitas vezes, na nossa vida com Deus, no nosso zelo, nós por vezes fazemos aquilo que Deus não está pedindo para que nós venhamos a fazer. Por isso, lembre lá das perguntas. Onde você está? Qual é o seu conhecimento? O que você está comendo? Eu disse para o casal, e fica aqui para nós essa reflexão, todos os dias nós precisamos estar pensando sobre isso. Aonde eu estou? Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou pensando em fazer, quem está me fazendo conhecer isto? É Deus? Muitas vezes nós pensamos, olha, Deus está me direcionando para isso, quando na verdade não é. E nós precisamos ter este discernimento, este cuidado. É tão interessante que quando você lê principalmente Atos dos Apóstolos, você vai encontrar em alguns momentos o escritor dizendo, e o Espírito Santo nos impediu de entrarmos em tal cidade. Ele tinha clara consciência de que foi Deus, que foi o Espírito Santo que lhe direcionou para que não entrasse naquela cidade. Mas há momentos em que ele diz, Satanás nos impediu. Como que ele sabe que era Satanás ou se era Deus? Por isso, meus amados irmãos, em tudo que você for fazer, pense muito quem está falando. Esse desejo do meu coração, essa minha perspectiva de vida, quem está falando? É Deus ou Satanás? E por que isso, meus irmãos? Porque nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos em um mundo que está sendo restaurado, que vai ser restaurado. A nossa vida, nós já tivemos o nosso encontro com Deus. Mas nós estamos caminhando num mundo caído. E neste mundo caído nós precisamos ter cuidado. Cuidado com as nossas decisões. Cuidado com aquilo que nós pensamos ser de Deus. E muitas vezes não é. E como eu estava falando para o casal hoje pela manhã, eu falei assim justamente para eles, olha, vocês agora são de Deus. Deus salvou vocês. Só que existe uma coisa. Vocês estão vivendo neste mundo caído. E Satanás, ele já não pode mais tirar a salvação de vocês. Mas ele pode, se vocês derem lugar, fazer com que vocês não sejam bênção nas mãos de Deus. Muitas vezes pensando que, eu tenho Deus, eu estou andando na presença de Deus, Deus é maravilhoso, mas muitas vezes você está andando de acordo com o seu pensamento, com a sua vontade, com aquilo que você está ouvindo, e não é muitas vezes a voz de Deus. Cuidado em relação a isso. Paulo, ele entendia que ele fazia a vontade de Deus, que ele era uma pessoa reta, que ele era uma pessoa justa, que Deus estava se agradando dele. Mas ele, com a conversão, ele vai compreender que somente a justiça de Cristo é que pode nos apresentar reto, justo, aos olhos do Pai. Somente Jesus. Somente aquilo que Jesus Cristo realizou, somente a justiça de Cristo. Não é nada que eu possa fazer de reto, de bom, que vai me levar a ter o favor de Deus, mas é aquilo que Jesus Cristo fez. Isso é uma das coisas que na conversão o apóstolo,
Paulo vai entender. Meus irmãos, dito isso, eu quero passar para os aspectos da conversão de Paulo e depois fazer uma aplicação desses aspectos para nós. O primeiro aspecto da conversão de Paulo que nos chama a atenção é que a conversão de Paulo foi a transformação de um inimigo declarado da fé cristã. Veja o versos 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Quem era Paulo? Quem era Saulo de Tarso? Um inimigo. Um inimigo declarado da fé cristã. Lucas, ele afirma que naquela época, Paulo assolava a igreja. Ele entrava pelas casas, ele arrastava homens e mulheres, ele encerrava muitas pessoas no cárcere. Isso está aí no capítulo de número 8. Essa era a vida daquele homem, um homem declarado, inimigo da fé cristã. O ódio de Paulo, meus irmãos, pelos cristãos era tamanho que aquele homem sai de Jerusalém, aonde está a maior parte dos cristãos, e ele vai agora para Damasco. Ou seja, aonde quer que ele saiba que tem cristãos, ele quer prender. Ele tem ódio. Ele é um fariseu. O texto bíblico vai aqui dizer no verso de número 1 que ele respirava isso. E a ideia de respirava ameaças é que isto era a sua vida. Isso era o seu desejo constantemente. Ele estava tão obcecado, meus irmãos, pela ideia de eliminar os crentes, que o seu ódio passaram a ser o seu estilo de vida. A atitude de Paulo, meus irmãos, ela pode ser explicada pelo fato de que ele agia como um zeloso fariseu. À luz daquilo que ele havia aprendido, a ideia de um Messias crucificado era um escândalo. E por isso ele entendia que aquilo não era certo, que aquilo era uma seita, que os cristãos estavam negando o nome de Deus. Então, ele respirava ameaças. E essas ameaças contra os cristãos era agora um estilo de vida. Para Paulo, aqueles homens judeus que se convertiam a Cristo eram traidores. E Paulo decidiu que aquele grupo deveria ser eliminado imediatamente. E ele é um daqueles que vai dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu sou um desses que vai eliminar os cristãos. Meus irmãos, a conversão de Paulo é a transformação de um inimigo declarado da fé cristã. A mensagem cristã de salvação pela fé em Jesus, meus irmãos, ela estava diretamente oposta à convicção judaica de comunhão com Deus por meio de retidão, por meio de justiça pessoal. E tudo isso convencia Paulo de que esta doutrina, esta nova doutrina, estes que eram do caminho, eram uma ofensa direta à religião ou à tradição dos anciãos. Assim, Paulo se torna um inimigo ferrenho da igreja, não apenas consentindo, como nós vimos lá no capítulo de número 7, na morte de Estevão, mas ele era uma pessoa ativa na tortura, para que aqueles que eram presos negassem o que professavam crer.
A história bíblica apenas registra o apedrejamento de Estevão, que tinha, como vimos, o consentimento de Paulo. Porém, nós temos certeza que as mãos de Paulo podem ter sido manchadas com o sangue de muitos outros cristãos. Meus amados irmãos, por vezes uma das coisas que acontece conosco é que nós esperamos a conversão de pessoas que são boas, daquelas pessoas que até mesmo alguns denominam amigos do Evangelho. Uma vez eu ouvi de uma mulher falando do seu filho: o meu filho é tão bom. O meu filho é uma maravilha. O meu filho é isso e aquilo outro. E aí, quando eu perguntei, mas ele é crente? Só falta ser crente. Falta tudo. Falta tudo. E muitas vezes nós achamos que pessoas assim, elas são fáceis de se converter. Quando na verdade, meus irmãos, quando nós olhamos para a história bíblica que fala da rebeldia, nós vamos ver que seja quem for, todos são rebeldes, todos estão separados de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e a não ser que a graça de Deus venha e alcance esta vida, este coração, essa pessoa ficará perdida para sempre. Não são os amigos do Evangelho que estão próximos, todos estão distantes. Assim, meus amados, a conversão, ela é a obra do Espírito Santo de Deus, e não há inimigo da fé cristã que seja mais poderoso do que a graça de Deus. O segundo aspecto, veja o verso de número 3. O texto diz assim: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Meus irmãos, a conversão de Paulo foi resultado de uma iniciativa totalmente inesperada de Deus. Preste atenção nisso. A conversão de Paulo foi resultado de uma iniciativa totalmente inesperada de Deus. Meus amados irmãos, a conversão de Paulo surpreendeu a todos. Surpreendeu a todos. E com certeza surpreendeu principalmente a ele mesmo. Imagine aquele homem que ameaçava, vivia com ódio todos os dias, ele respirava isso, e agora ele mesmo declarava: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. Como que isso vai mudar de uma hora para outra? Aquele homem jamais esperava que isso pudesse acontecer com ele. Aquilo foi algo inesperado. Veja que a expressão que Lucas vai utilizar aqui para descrever o encontro de Jesus com Paulo é que isso ocorreu subitamente. Essa palavra é muito importante aqui no verso de número 3. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se do Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E o fato, meus irmãos, é que no testemunho que o próprio Paulo vai dar a respeito da sua conversão, registrado lá em Atos capítulo 2, verso de número 6, ele mesmo vai dizer: repentinamente algo aconteceu. Paulo foi completamente surpreendido pela graça de Deus. Eu não sei como ocorreu a sua conversão. Muitas vezes você nem sabe como foi. Principalmente aqueles que já nasceram no Evangelho. A pessoa não sabe muitas vezes quando se deu isso. Ela já cresceu sendo instruída, mas com certeza houve um dia em que houve essa conversão. Mas existem alguns que essa conversão também foi. Eu estava conversando, ele nem está aqui hoje, o nosso irmão Tião,
Tião está fazendo um trabalho lá em casa, e estava ele e o cunhado do Oséias. E eu estava falando ali para eles como foi a minha conversão. E a minha conversão também foi um momento. Eu jamais esperava. E ali, numa praça, quando eu recebo um folheto e começo a ler a mensagem daquele folheto, a graça de Deus inundou o meu coração. E aquele velho Enoque foi sepultado e nasceu uma nova criatura. Para a alegria da minha mãe. A minha mãe era a única cristã. E quando eu cheguei e falei para ela, mãe, hoje eu vou para a igreja, ela se ajoelhou e agradeceu ao Senhor. Foi subitamente. Eu jamais esperava que fosse acontecer. Quem sabe um dia, quando eu for mais velho, mas agora, né? Esse negócio de ir para a igreja, jovens têm isso, hein? Cuidado de vocês, hein? Com Satanás falando, ei, vocês são muito jovens, vão curtir aí um pouco. Vão curtir um pouco, vocês são jovens. Depois, quando já tiver velho, não pense isso, não deixe que Satanás fale isso a vocês. Meus irmãos, a conversão de Paulo foi resultado de uma iniciativa totalmente inesperada de Deus. E por que isso? Porque o próprio Jesus é aquele que afirma, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É Deus quem traz. Não é pela minha própria decisão. Não é pelas minhas próprias pesquisas. É pela graça de Deus que subitamente, que inesperadamente, ela vem sobre nós e nos tira do império das trevas. Meus irmãos, o terceiro aspecto, a conversão de Paulo ocorreu mediante um encontro pessoal com Jesus. Isso aqui é muito importante. Há muitas pessoas se achando convertidas, mas que nunca tiveram um encontro com Jesus. Há muitas pessoas que estão dentro das igrejas, professando a fé cristã, mas que nunca tiveram um encontro com Jesus. Mas pastor, como que eu sei? É muito fácil saber. Houve transformação? Meus irmãos, quando Jesus vem, tudo se transforma. Amém? Quando Jesus vem, tudo se transforma. Se não há transformação, você pode ser um religioso. Você pode ser um amigo do Evangelho. Você pode ser uma pessoa que esteja buscando alguma coisa diferente. Mas a conversão é um encontro pessoal com Jesus. E todo encontro pessoal com Jesus traz transformação. E foi isso que aconteceu com Paulo. Meus irmãos, ao refletir sobre essa experiência na estrada de Damasco, Paulo afirma que Jesus se revelou a ele. Ele sabe que foi Jesus. E tanto ele sabe que Deus estava naquele negócio, que quando ele ouve, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A resposta dele, em torno de pergunta, é, mas quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele sabe que algo está acontecendo ali. E ele sabe que aquilo vem de Deus. Isso nos faz lembrar aquele homem que foi ter com Jesus durante a noite, chamado Nicodemos. E Nicodemos ainda não conhecia Jesus, ainda não conhecia a graça de Jesus. Mas quando ele chega próximo de Jesus, ele vai dizer, mestre, sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E aí Jesus olha para Nicodemos e diz, necessário é você nascer de novo. Aquele homem vai nascer de novo. Mas aquele homem já teve um encontro com Jesus.
Paulo teve um encontro com Jesus, ele se encontrou com Cristo vivo, ele se encontrou com aquele que é verdadeiro. E as experiências de conversão, por mais que sejam variadas, ninguém pode ser verdadeiramente convertido se não tiver tido um encontro pessoal, individual com Jesus ressuscitado. Você já teve esse encontro com Jesus? A minha oração é que todos aqui já tenham tido essa. Eu não estou perguntando se você é um crente, se você é batizado, se você já professou a sua fé, mas você já teve um encontro pessoal com Jesus? E é só o encontro pessoal com Jesus que traz conversão. A revelação do Cristo vivo a Paulo, naquele momento da sua conversão, é que vai transformar toda a sua vida, a sua compreensão sobre Jesus, vai determinar todo o seu ensino apostólico. E as implicações disso, meus irmãos, são inúmeras na vida do apóstolo Paulo, mas nós vamos terminar por aqui. Primeiro, Jesus era o Messias esperado. Paulo esperava o Messias, mas ele jamais entendia que o Messias esperado era aquele que ele iria encontrar a caminho de Damasco. E essa declaração, Senhor, quem és tu, Senhor? Não era uma novidade para Paulo. Com certeza violentava o seu conhecimento. Ele entendia que o Senhor, que o Messias, era uma pessoa totalmente diferente na sua concepção, na sua ideia, na sua religiosidade. Mas Jesus chega ali dizendo, você está me perseguindo. Mas quem que Paulo estava perseguindo? Quem que Saulo estava perseguindo? Era a igreja, eram os crentes. Mas aqui então nós temos uma grande lição. Quando você é perseguido, quando a igreja de Cristo é perseguida, é Cristo que está sendo perseguido. Quando o mundo aí fora, quando as leis aí fora, quando as pessoas agora, principalmente aqui no Brasil, estão se levantando contra a igreja de Cristo, não é contra os crentes somente, é contra o próprio Deus. E a mão de Deus pesa. Meus irmãos, a revelação da identidade daquele que falava com Paulo significava para Paulo agora que aquele que ele achava que estava morto, estava vivo. A ressurreição dos mortos não apresentava para Paulo qualquer dificuldade, contudo, ele não conseguia entender que Jesus havia ressuscitado. Ele achava que era um engodo, aquelas mensagens, mas agora ele mesmo tem um encontro com aquele que está vivo. E a conclusão lógica para Paulo, naquele momento, era de que aqueles que perseguem os santos, perseguem o próprio Cristo. E as palavras de Jesus a Paulo foram revolucionárias, reveladoras, e Paulo jamais seria o mesmo. Meus irmãos, tanta coisa teria aqui para falar com vocês, mas o tempo não nos permite. E eu quero trazer aqui apenas algumas aplicações disso para nós. Meus irmãos, além de perdoado, Paulo foi transformado. Essa é a primeira aplicação que eu quero trazer para nós. Um dos aspectos da conversão de Saulo foi justamente que aquele homem foi perdoado por Deus e foi transformado. Quando se analisa o evangelho anunciado por Paulo, nós vamos observar nos seus escritos que o conceito de salvação, que o conceito de redenção é mais abrangente do que simplesmente eu deixei de fazer isso.
Há muitas pessoas achando que ser crente é deixar de fumar. Ser crente é deixar de beber. Ser crente é deixar de fazer isso e fazer aquilo. Não, é claro que isso também inclui, mas é mais abrangente do que isso. Ser cristão, meus irmãos, é ser resgatado do pecado, é ser resgatado da miséria, é ser adotado na família de Deus e viver agora uma nova vida. É viver em novidade de vida. Quando escreve aos Coríntios, Paulo diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. O processo dessas características é você ter novas perspectivas, principalmente sobre o pecado. É por isso que a minha aula de discipulado que eu dei hoje é sobre isso. As pessoas precisam saber o que é o pecado. Os crentes precisam saber sobre isso, o que é o pecado, para que possam negar o pecado, para que possam renunciar ao pecado. Nós precisamos amar a Deus e odiar o pecado. Meus irmãos, a conversão de Paulo, ela também oferece uma mensagem de consolo. Uma mensagem de consolo para aqueles que oram, para aqueles que esperam a conversão de alguém. Quantos pais oram pelos seus filhos? Quantas mães choram pela conversão dos seus filhos? E muitas vezes seus filhos estão entregues ao pecado, longe. E quantos pais estão amargurados, achando que não há esperança, mas quando nós olhamos para a conversão de Saulo de Tarso, nós sabemos que há esperança para o pior dos pecadores. Porque é a graça de Deus que salva, é a graça de Deus que chama o perdido. Então a conversão de Paulo oferece uma mensagem de consolo. Você tem orado por alguém que está longe de Deus? Não perca a esperança. Ore, continue orando. Mônica, mãe de Agostinho, orava por aquele seu filho. Aquele seu filho se perdeu, aquele seu filho vivia de uma maneira totalmente contrária à vontade de Deus. Mas houve um dia que Jesus se revelou a Agostinho e ele veio à fé. 30 anos orando, mas 30 anos que valeram a pena. Continue orando. Seja pelo seu marido, seja pela sua esposa, seja pelo seu filho, seja por uma pessoa muito próxima, não perca a esperança. A graça de Deus alcança o pior dos pecadores. E meus irmãos, terminando, a conversão de Paulo ainda oferece uma mensagem de esperança para aqueles que pensam que para ele já não há mais solução. Eu encontrei já, e alguns aqui já devem ter visto eu falar sobre isso, uma pessoa que chegou para mim certa feita e disse: pastor, para mim não há mais esperança. Já disseram para mim que eu estou perdido para sempre. Isso é uma grande mentira. A conversão de Paulo oferece uma mensagem de esperança. Nós analisamos aqui recentemente a conversão daquele que pode ser considerado o pior homem da face da terra, Manassés. Manassés chegou ao ponto de queimar os seus próprios filhos no fogo. Um homem ruim, um homem mau, mas que Deus o transformou. Saulo de Tarso, um homem com ódio, um homem que respirava ameaças, mas que Deus o salvou. Há esperança. Se você pensa, o que eu fiz não tem mais esperança para mim, não deixe que Satanás fale isso. Creia em Jesus.
se volte a Jesus. Nele há copiosa redenção, nele há salvação, e somente nele. Queridos irmãos, eu quero terminar cantando com vocês. Nós vamos cantar o hino 334 do nosso Inário Novo Cântico, um hino que fala sobre conversão.